Então, este é um exemplo do website da Associação de Ryokans do Japão. Eu dou-vos esta recomendação porque qualquer pessoa pode aceder a isto. ryokan.or.jp e depois o website em inglês. Vocês podem escolher múltiplas línguas para navegarem no website. Por que é que eu vos estou a mostrar isto? Os ryokans no Japão podem pertencer ou não pertencer a esta associação. Dizer que há uma associação alternativa para pertencer, propriamente dito, não há nada como esta, do nível desta. Os critérios para se pertencer a esta associação são muito elevados, o que significa que tem que se ser um ryokan histórico. Há muitos critérios, há uma lista extensíssima de critérios, mas o ser histórico, o ser autêntico, o ser original, utilizar águas termais de origem natural. Portanto, há uma série de critérios que faz com que os ryokans que estão nesta associação sejam aqueles que se podem chamar ryokans. O resto pode ou não, depende de cada caso. Portanto, o nome ryokan é o nome de uma tipologia, tem toda uma história e uma categoria de alojamento associado, mas há muitos estabelecimentos, há muitas unidades hoteleiras que utilizam o nome ryokan como marketing e não como Japanese Style Hotel. Estão a perceber? Portanto, este é o único sítio onde vocês têm a certeza que tudo o que está lá são ryokans. Plataformas de reservas não vos dão essa garantia de todo. Como eu muitas vezes estou a trabalhar com clientes que o exigem, tenho que saber onde procurar, mas isto, como eu digo, é uma plataforma de acesso livre. Depois temos aqui regiões do Japão. Isto está mais ou menos dividido por regiões. Vamos, por exemplo, à região de Kansai. A região de Kansai é a região que tem cidades como Osaka e Kyoto. Então aqui está um mapa mais detalhado da região de Kansai. E depois, que nomes são estes que vocês têm aqui? Estes nomes que vocês têm aqui nas partes, não é? Mais escuro, são regiões mais pequenas, digamos assim, que dividem estas outras regiões. O que vos vai ajudar a decidir, eu vou passar perto, imaginem, por exemplo, eu vou passar perto de Osaka ou eu vou passar perto de Nara, e já sabem mais ou menos onde querem procurar o vosso ryokan. Depois, os nomes que estão aqui mais pequenos e nos quais se pode efetivamente clicar, não são nomes de ryokans, são nomes do que nós podemos dizer veios geotermais. Ou seja, há determinadas partes do Japão onde, ao longo do tempo, há milhares de anos atrás, eles descobriram que os veios geotermais emitiam águas naturalmente cálidas, naturalmente quentes. Essas águas podem ter também algumas propriedades nos seus minerais que fazem bem à pele ou isto ou aquilo. Então, cada um destes é um veio a partir do qual há várias onsen. Um veio a partir do qual há vários pontos em que vem à superfície essas águas. Nesses pontos onde vem à superfície essas águas, compraram-se terras, instalaram-se edifícios e montaram-se alojamentos. Portanto, se nós escolhermos uma qualquer, por exemplo, deixa-me ver aqui, qual é que eu tinha? Arimayama, pode ser Arima. Esta aqui, em Yogo. Yogo é o sítio onde está, vou-vos dizer aqui, isto é Yogo, este nome, Yogo, é a prefeitura de Yogo, e depois isto é, por exemplo, a cidade de Kobe. O Shinkansen, por exemplo, passa aqui também. É muito fácil vocês saírem do Shinkansen e virem aqui à zona de onsen de Arima. O que significa que todas as onsen aqui que apanham o veio de Arima vão ter propriedades geotermais muito semelhantes, podem ser diferentes das da outra parte. Portanto, se vocês já souberem em detalhe quais é que querem, é mais fácil depois encontrarem o ryokan, mas se for por uma questão de mapa, também funciona. Então aqui no Search Results, vocês depois têm os vários ryokan que apanham a fonte geotermal de Arima Onsen, neste caso, onde vocês têm a água vulcânica naturalmente quente de Arima Onsen. As pessoas às vezes dizem, mas eu tenho ryokans em cidades. Número 1, podem ser ryokans de nome e não serem ryokans a sério. Número 2, muitas vezes chamam ryokans a estabelecimentos que aquecem a sua própria água e criam estruturas de banhos semelhantes à das onsen normais. Não há nada de problemático com isso, se vocês quiserem ter essa experiência. Se vocês estiverem à procura da água vulcânica que vem à superfície naturalmente quente, aí tem que serem ryokans destes tipos de veios, não é? Históricos. Agora, também vos digo que os ryokans de origem natural, nos ryokans de origem natural, as onsen geralmente têm água muito, muito quente.
mais quente do que nós estamos habituados numas termas normais. Embora haja também métodos para arrefecer a água, nem vou neste vídeo falar disso, mas existem uns métodos até muito interessantes que têm a ver com bater a água com os pás de madeira, porque não se podem utilizar processos mecânicos para o fazer, dá muito trabalho. Enfim, então, por exemplo, aqui o Kinzan. O Kinzan é um banho conhecido na zona da Arima Onsen, prefeitura de Hyogo. Aqui o Kinzan. Para que é que esta lista serve, essencialmente? Esta lista serve para vocês saberem os ryokans que pertencem à Associação e que estão nesta zona. Podem clicar num deles e ver mais em detalhe. E aqui tem as informações que vos permitem comparar. Tem datas de check-in e de check-out, tem quando é que, a partir de que preços é que tem os quartos. Normalmente a indicação aqui é muito por baixo. É tipo o quarto cheio de gente. Porque essa é outra característica. Os ryokans têm quartos onde cabem várias pessoas. Eles depois colocam os futons, ou seja, as estruturas para as pessoas dormirem, colocam os futons de acordo com as pessoas que lá vão ficar. Por exemplo, um quarto no ryokan é um quarto que cabem até 4 pessoas. Eles podem colocar até 4 futons lá dentro. Este preço por pessoa significa o preço desse quarto dividido por 4 pessoas. Se esse quarto for reservado só para 2 pessoas, o preço do quarto vai ser dividido por 2 pessoas, então vai ser mais caro por pessoa. Também diz aqui a informação de se aceitam cartões de crédito ou não, etc. Se tem um plano de refeições incluído, normalmente os ryokans, particularmente estes ryokans, da Associação Nacional de Ryokans, têm o jantar e o pequeno almoço incluído. As duas coisas. O jantar pode ser no próprio quarto dos hóspedes ou numa sala de refeições. O jantar normalmente tem uma hora para ser servido, ou no máximo vocês têm 2 opções de hora, do género 6:30 ou 8. Normalmente a hora de servir o jantar nunca é muito tarde e vocês têm já as horas pré-definidas. Isto porquê? Porque a comida dos ryokans são comidas feitas naquele momento para vocês, para os hóspedes, e têm que estar nas condições ótimas, é o critério de qualidade deles, eles não servem se for nas condições ótimas, portanto algumas coisas têm que se acabar de fazer e servir naquele momento. Diz o que é que tem em nível da casa de banho, etc. Diz o que é que, sim, o que é que está incluído, outros serviços lá dentro, este tem um sítio de fazer golfe, outro sítio para fazer karaoke, etc. Portanto, aqui tem informações básicas. Agora, não vos recomendo que façam a reserva por aqui. A maior parte das vezes os links para fazer a reserva por aqui não estão a funcionar, ou não são atualizados, ou não estão em inglês. Mas vocês podem fazer coisas como colocar o nome do estabelecimento e a morada do estabelecimento no Google Maps e ficam a saber exatamente onde é que ele é. Neste caso, no Google Maps e no serviço de search hotels do Google, ele aparece exatamente com o nome também em alfabeto. Muitas vezes não aparece, muitas vezes aparece só kanji. Aqui tem o kanji por baixo, mas tem 15 anos, dá para reconhecer qual é que é. A morada também corresponde à morada que estávamos a procurar. Verifiquem sempre a morada, porque pode haver vários nomes iguais, a morada que interessa. E depois, normalmente, tem aqui alguns preços a partir dos quais está disponível em websites especializados em booking, ou seja, em reservas de alojamentos. Normalmente é sempre melhor vocês irem ao website do próprio hotel. Aqui está, por exemplo, o website do Kinzan. Vão ao website do próprio hotel, que muitas vezes tem opções de várias línguas, e vocês podem fazer reservas. E agora notem aqui uma coisa, neste caso, nesta reserva, nós temos condições de uso. Essa é outra característica e que mudou recentemente, não é? Depois de 2020. Então, os ryokans no Japão, e aliás, todos os estabelecimentos hoteleiros no Japão, de qualquer categoria, estão autorizados, estão legalmente autorizados a aceitar ou recusar pessoas que querem fazer a reserva, que se querem tornar clientes desse estabelecimento, com base numa série de critérios. E um desses critérios, que já estava previsto na lei e foi simplesmente acionado por causa da pandemia, mas já estava previsto na lei e já era acionado em muitos casos, é a questão da saúde pública. E, portanto, pela questão da saúde pública, eles podem exigir testes. Teste negativo de PCR, teste quantitativo antigênio, até 3 dias antes da data de partida. Aqui está, esta coisa do tradutor automático está mal feita, é até 3 dias antes da data de estadia. Ou teste qualitativo de antigênio de 1 dia antes da data de saída. Portanto, isto significa que neste ryokan em particular, vocês só podem reservar se vocês apresentarem testes PCRs negativos com datas específicas. Se vocês chegarem ao Japão e forem logo ficar neste ryokan, eventualmente o teste que vocês fazem para a viagem ainda serve para aqui, se este for o vosso primeiro alojamento.
Se vocês tiverem este alojamento no meio da vossa viagem, por exemplo, uma viagem de 2 semanas, significa que vocês vão ter que fazer o teste quando ainda estão no Japão. Vão ter que custear esse teste por vocês mesmos. Há a questão da logística, saberem onde é que o vão fazer, e a questão também do custo a ter em conta. Lá está. Não é proibitivo, tudo depende do quanto uma pessoa quer ter a experiência de um ryokan. Dizer-vos que, qual é a lista dos ryokans que pedem teste e a lista dos ryokans que não pedem teste. Isso não existe. Nem sequer a GLPT, nem sequer a Japanese Tourism Association nem tem esta própria associação. Isso não existe. Esta lista não está compilada. Porquê que essa lista não existe? Porque os próprios japoneses aceitam perfeitamente esta regra, número 1. Número 2, porque a lista estaria constantemente a ser atualizada, porque às vezes esta regra está inativa, às vezes esta regra não está em ativo. Portanto, a única maneira de terem realmente a certeza é fazerem a reserva, qualquer que seja a antecedência da vossa viagem. E depois, para aí 1 mês antes da vossa viagem, telefonam para o próprio estabelecimento ou utilizam a maneira de comunicar com o estabelecimento de vossa eleição, pode ser e-mail, pode ser outra coisa qualquer, comunicam ao estabelecimento se têm esse critério e se tiver esse critério, procuram centros de teste onde vocês podem fazer o teste e depois fazem o teste quando lá estiverem e vão. Só para terem uma ideia do que é que são os quartos. Os quartos deste ryokan, como eu vos tinha dito, e todos os ryokans, têm algumas áreas em tatami, mas também há quartos que não têm áreas em tatami nos hotéis, nem sempre têm. E depois há hotéis, tatami é este tipo de chão aqui. Há ryokans que têm banheira incluída com a própria água da onsen, ou seja, eles canalizam a onsen para o quarto. Lá está, há quartos também com camas. Se forem num grupo ou numa família, e por exemplo, há algumas pessoas que acham que por causa das costas não se adaptariam bem a dormir no chão, em tatami também há quartos com camas. Quase todos os ryokans de qualidade têm quartos de múltiplas naturezas, uns podem ter uma experiência e outros podem ter outra e podem ficar em camas. Agora, não podem mudar quando lá chegam, quando já está o quarto reservado. Pronto, isto é para vocês terem uma ideia de onde é que vão ver exatamente. É a Japan Ryokan and Hotel Association. Esta é a única associação oficial do Japão com critérios de seleção que vos permite garantir que ryokans tradicionais japoneses estão aqui. Preços, os preços não são todos iguais, os preços são muito, muito diferentes. Neste no Kinzan, o Kinzan tem quartos mais ou menos a partir de 500 euros, quartos, lá está, quartos que podem ser depois divididos por até 4 pessoas. Mas há ryokans que têm quartos até 1.200 euros à vontade. Portanto, este não é um dos mais onerosos. Realmente, o estabelecimento no ryokan é mais caro, é pela experiência, é pelo cuidado. Não se esqueçam que os banhos estão incluídos e as comidas estão incluídas. Portanto, é toda uma experiência para quem quer apoiar este tipo de estabelecimentos. Quase todos eles ainda são de propriedade familiar. Alguns já foram comprados por cadeias hoteleiras, mas é uma maneira também de ajudar este tipo de estabelecimentos de propriedades familiares a continuarem a manterem-se no ativo. Infelizmente, muitos deles foram muito afetados pela pandemia, porque se reparem, pode parecer inconveniente a questão de terem que apresentar teste para entrar, mas vocês estão mergulhados nas mesmas águas que as outras pessoas, estão a tomar banhos em áreas comuns, por vezes, mesmo que não sejam só nas áreas privadas, e eles não teriam clientes se não aplicassem estes critérios, porque os clientes desistiriam das reservas e teriam medo de lá estar. Por isso é que eles ainda têm este tipo de testagem implementado. Pronto, espero que isto vos ajude nas vossas escolhas para ryokans no Japão e a não serem enganados por utilização de ryokan como nome comercial, porque se quiserem ter a experiência tradicional são estes. Se vocês não se importarem de ter uma experiência que a nível de preço é mais simples, é mais acessível e a nível de localização é mais conveniente para o seu itinerário e a nível de águas, são águas aquecidas, mas não necessariamente águas termais, então, by all means, escolham o que for mais conveniente para vocês. Há muitas outras plataformas de procura de alojamento. A mim cabe-me dar-vos as informações autênticas e isto foi mais ou menos em resposta a uma pergunta de uma pessoa que me simplesmente disse: estou a pensar em escolher estes 3 ryokans e deu-me uma lista e nenhum deles era um ryokan de todo, e essa pessoa em particular queria mesmo um ryokan. E eu pensei, ok, se calhar para além desta pessoa, muitos outros precisam de saber isto. Portanto, aqui está a explicação. Se tiverem mais dúvidas, já sabem, podem sempre contactar-me, podem sempre perguntar-me, tudo o que tem a ver com arte, cultura tradicional japonesa e
viajar no Japão e saber como encontrar estas informações, podem sempre perguntar-me, deixar comentário no vídeo ou mandar mensagem pelas redes sociais que estão indicadas abaixo no vídeo.